Como? Por quê? Para quê? Por que certas coisas boiam e outras afundam? É comum ver plantas flutuando num rio, principalmente depois da chuva. Os barcos boiam, pois, afinal de contas, todos querem atravessar o rio sem se molhar. Esse aí está boiando em pé. Outros simplesmente boiam sobre troncos, como nessa jangada. Mas nem tudo flutua sobre a água. Algumas plantas flutuam dentro da água. As pedras afundam. Os peixes conseguem flutuar dentro da água. Já as folhas secas boiam sobre a água. Por que há alguns animais e coisas que conseguem nadar sobre a água enquanto outros nadam dentro da água? E por que outras coisas simplesmente afundam? Uma garrafa cheia de água e areia desce rapidamente ao fundo, porque é mais pesada que a água. O papel flutua dentro da água, mas por que essas diferenças? O que significa ser mais leve ou mais pesado que a água? Apresentamos agora uma experiência interessante. A maçã e o vidro pesam o mesmo que o prato com pesos. Observem os travessões da balança. Estão na mesma posição. É claro que o lado direito agora fica mais leve. Quando a maçã boia, seu formato desloca e expulsa uma parte da água que pode escorrer pelo cano fino ao lado. A água continua a escoar até chegar novamente ao nível que tinha antes, no frasco grande. O surpreendente é que a quantidade de água deslocada pela maçã tem o mesmo peso que a própria maçã. A balança voltou assim ao equilíbrio inicial. Um objeto, portanto, é capaz de flutuar quando a quantidade de água deslocada por ele tem um peso igual ou superior ao do próprio objeto. Nesse caso, ele é mais leve do que a água. Agora sabemos o que isso significa. Vamos diminuir o cilindro sem modificar o seu peso. Ele agora desloca menos água que antes. O peso da água deslocada, nesse caso, não é bastante grande para fazer flutuar o tubo. O peso da água deslocada por um objeto é um bom critério para determinar se o objeto boia ou afunda.
Normalmente, um ovo não boia na água. Esse consegue fazer o impossível. O truque é simples. O ovo foi colocado em água salgada, que pesa mais que a água doce. O mesmo ovo afunda na água de torneira. Em determinadas regiões do mundo, os rios e lagos congelam durante o inverno. Isso é ótimo, pois permite andar sobre a água. Ou melhor, sobre o gelo. O gelo sempre boia na água. É fácil comprovar isso com cubos de gelo. Quando a água se transforma em gelo, ela se dilata. Como o gelo sempre flutua sobre a água, podemos caminhar ou patinar sobre sua superfície. Esse fenômeno também oferece vantagens para os peixes e as plantas que vivem na água. Abaixo da camada de gelo, sempre há água suficiente para os seres vivos. Mesmo quando o gelo chega a essa espessura. Um líquido também pode boiar sobre outro, como aqui, o óleo sobre a água. O óleo é mais leve do que a água. O mesmo líquido pode boiar sobre si mesmo. Isso acontece, por exemplo, quando aquecemos o óleo sobre uma chapa. O calor aquece primeiro o óleo, que está embaixo. Ao ficar quente, ele se dilata, fica mais leve e sobe. O mesmo efeito pode se produzir na atmosfera. No deserto é fácil observar a camada de ar quente. O ar cintila e sobe, como aconteceu com o óleo quente. A explicação é simples. O sol aquece rapidamente o solo do deserto e, com isso, a camada de ar junto ao solo. O ar se expande, fica mais leve que a camada de cima e começa a subir. Essa menina enche a bola com ar quente, à temperatura do seu próprio corpo. A bola vai conseguir subir? Por mais que esses dois se esforcem, as bolas não querem levantar voo. É que estão mais pesadas do que o ar em volta por causa da membrana de borracha. Mas essas bolas aqui parecem estar muito afim de subir. Precisam até serem amarradas para não escapar. Como se explica esse comportamento diferente? É que no interior desta bola há um gás mais leve do que o ar em volta. Por isso, ela sobe quando é solta. Aqui ocorre algo semelhante. Em cima estão as bolas de metal. Embaixo as bolas de vidro, que são mais leves. Tudo agora é fortemente misturado, como acontece com as partículas do ar. As bolas de vidro mais leves sobem e flutuam sobre as bolas de metal. O mesmo aconteceu com o gás da bola. O ar que nos envolve também está em movimento contínuo, como vemos aqui, em imagem acelerada.
1 hora foi reduzida a poucos minutos. As nuvens sobem porque são formadas de ar quente, portanto são mais leves que a atmosfera em volta, e sua flutuação é bem mais visível que a cintilação no deserto.